Hoje, mais um momento de estudo de um capítulo de O Livro dos Espíritos. A parte terceira vai falar das leis morais. Vamos lá. Veja essas. Já imaginamos? Quem conheceu e lembra da família Jetson? Lá na década de 60, década de 70. Como a gente ia imaginar em nossa vida viver hoje como a família Jetson? Em home office, telemedicina, nos momentos atuais de pandemia, muitos estão sendo atendidos em vídeo, né, pelos profissionais da saúde. Aulas online de ginástica, de meditação, aulas mesmo formais, chamadas de vídeo. Então, idealizadas mais de 50 anos atrás, e hoje estamos vivendo isso. E será de nós hoje daqui 50, 60, 70, 100 anos? Onde estaremos nós daqui a 500 anos? Estamos tratando, então, na verdade, gente, da lei do progresso, que permeia a todos desde sempre. Vamos falar um pouquinho sobre o estado de natureza, a marcha do progresso, sobre povos degenerados, sobre a civilização, o progresso da legislação humana. Olha que interessante isso. E como não poderia deixar de ser, esse capítulo trata também da influência do espiritismo no progresso. Olha, muitos assuntos para a gente refletir. Então vamos lá. Começando, Kardec fez uma pergunta para os espíritos a respeito do estado de natureza ou estado natural e as leis naturais. Qual seria a diferença? E os espíritos respondem: o estado de natureza ou estado natural é o estado primitivo, é a infância da humanidade, é um ponto de partida do desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Bom, se é uma infância, e a gente tem experiência de infância, pode ser que a gente não lembre da nossa, mas muitas crianças crescem às nossas voltas, né? E se tornam adultos, até envelhecem. Então a gente sabe que esse estado, ele é transitório, é de partida, ele é transitório, vai passar. Então o estado de natureza dos animais, da infância da humanidade, vai passar. É um ponto de partida. Tá, desenvolvimento intelectual, do conhecimento, desenvolvimento moral, isso quer dizer o quê? Nós estamos falando do progresso humano. A semente do progresso está dentro de nós. Diferente dos animais, o espírito humano, o hominal, tem dentro dele, colocado por Deus, esse desejo de progredir, de melhorar, incessantemente. Todos nós temos essa experiência. E a gente vê com nossos próprios olhos e passamos por diversas situações onde a gente constata isso. Mas o progresso humano é uma escada ascendente infinita, infinita. A cada degrau, mais desenvolvimento. Que tipo de desenvolvimento? O homem tem que progredir incessantemente. É da nossa natureza, está dentro de nós. E alcançando cada vez mais esse progresso, o que foi conquistado e amadurecido não volta atrás, não retroage. Então, o que já foi conquistado por nós, em termos de progresso individual e coletivo, está naquele patamar, não volta mais. E a escada continua, degrau por degrau, até chegar à perfeição. Então, a gente percebe que o progresso, ele vai numa marcha. Os espíritos falaram isso para Kardec, e a gente compreende isso, a gente experimenta isso. É uma marcha, e ela é progressiva, ao longo dos tempos. Não começou hoje, nem ontem, nem centenas de anos atrás, desde sempre. Quando estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, lá a gente tem clareza dessa lei natural, que é a lei do progresso. Muito bem, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, como falamos. No entanto, a gente sabe, a gente percebe que nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. A nossa experiência mostra isso, e os espíritos confirmaram. O progresso, ele é diferenciado
conforme cada um, individualmente e socialmente, de forma coletiva. Isso traz dificuldades? Isso é bom ou é ruim? Olha que bacana, como é lei do progresso, o desejo, o desenvolvimento, ele é contínuo. Os mais adiantados sempre auxiliam o progresso dos outros. Imaginemos nós na situação que nos encontramos hoje. É natural de nossa parte que a gente deseje estar próximo daqueles que, no nosso entendimento, sabem mais do que nós, conhecem um pouco mais sobre nós, sobre qualquer assunto, qualquer tema da nossa vida. Um tema no estudo, um tema no desenvolvimento de habilidades, saber fazer uma comida diferente, conhece um roteiro de viagens, um estudo aprofundado, uma visão diferente daquele tema que iremos fazer. E, naturalmente, alguns também chegam próximo de nós, para estar próximo daquilo que a gente conhece, e a gente auxilia também. Estamos falando aqui do progresso, mas o progresso tem dois grandes elementos. Falamos do progresso intelectual e do progresso moral, e nem sempre ocorrem ao mesmo tempo. Que coisa, né? Era para caminhar juntos, mas isso não acontece. O progresso intelectual, ele favorece a compreensão do bem e do mal. Então, vamos ver. Quanto mais conhecemos, mais raciocinamos sobre o tema e as coisas, desenvolvimento inclusive tecnológico, acadêmico e tantas coisas mais da vida, observando a natureza, melhor compreendemos o bem e o mal. Assim, o progresso, falamos do elemento do progresso intelectual, vamos falar agora do progresso moral. O progresso moral é a consequência do progresso intelectual. Se o intelectual favorece o desenvolvimento do progresso moral, favorecendo o crescimento do outro. Então, o moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo vão chegar a se equilibrar. Que tempo é esse? 10 anos? 20 anos? Um tempo infinito. Podemos fazer uma observação de nós mesmos, de quem está à nossa volta. O quanto cresceram em conhecimento e moralidade, todos aqueles, e mais que tudo, nós mesmos, no horizonte aí de 50, 60 ou 70 anos. O objetivo principal é ter completo o progresso intelectual e o progresso moral separados? Não. O objetivo final é que esse progresso ele seja completo com esses dois elementos integrados. Mas, no entanto, a gente observa, o progresso não está pleno e completo. Se a gente observar aqui, no Distrito Federal, no nosso Brasil, no Centro-Oeste no Brasil, na América, do nosso planeta, há muitos obstáculos para esse progresso. E basicamente, o que entrava os obstáculos ao progresso, duas palavrinhas, com significado muito profundo: o orgulho e o egoísmo. Estes, sim, são os maiores obstáculos do progresso. E podem deter a marcha desse progresso? O orgulho e o egoísmo pode deter a marcha? O homem pode deter a marcha do progresso? O que vocês acham? O que vocês pensam a respeito? Kardec perguntou para os espíritos, e os espíritos responderam assim: pode ser retardada, diminuída, mas travada, detida, anulada? De jeito nenhum, porque é uma lei divina, está dentro de cada um de nós, está na natureza, é uma força pulsante, é uma força viva, então não pode deter a marcha do progresso. Ela pode ser atrasada, mas detida definitivamente. E Deus, quando percebe que o progresso está meio lento, não está indo conforme ele imaginou, no ritmo que ele previa, permite que se aconteçam abalos físicos e morais. Essa imagem aí é quando houve a passagem do furacão Katrina em 2005, lá nos Estados Unidos, inundando tudo. No Brasil nós temos muitos exemplos disso. Não de furacão, mas de inundações como essas. Teve muito em Minas, a gente sabe. E no meio do caos, no meio do sofrimento, ainda o ser humano saqueando lojas e departamentos. São meios
que a providência divina utiliza para acelerar o progresso, esses abalos físicos e morais. Nós estamos vivendo uma situação que está nos abalando fisicamente e moralmente. É a pandemia e a mobilização mundial em relação a essa situação, a essa doença. Neste momento, somos convidados a fazer uma reflexão de comportamento e de conduta frente à pandemia, para conter a sua disseminação, para nos protegermos e para não deixar que o outro seja contaminado. De modo que, de uma situação ruim, sofrida, sai alguma coisa boa, proveitosa. Do mal faz sair sempre o bem. Os movimentos de solidariedade, o avanço da ciência, as comunicações. Podemos, no Cefac, é muito claro isso para nós em poucas semanas. Nossa primeira reunião foi o Evangelho, segundo o Espiritismo, e a palestra do Evangelho, e depois, no dia seguinte, o Livro dos Espíritos. E olha hoje, com os avisos que o Gilson deu para nós, quantas atividades estão acontecendo à distância em função de uma situação temporária que não está abalando fisicamente e até moralmente. Então, de um mal faça um bem. E desse mal, que pensar em termos de progresso, desses povos que caíram na barbárie, extremamente violentos, difíceis, considerados assim, inimigos terríveis, que é o caso aí do Átila, chamado do Rei dos Hunos, viveu lá no século V. Ele foi o maior governante que teve na época, dominando toda a Europa, todo o movimento europeu da época. Tê-lo como inimigo era o pior que se podia imaginar. Cadê esse povo? Pela força das coisas, eles vão desaparecer, vão sendo aniquilados, olha atenção, corporalmente. Mas o espírito não morre, o espírito é vivo. Então, o espírito será transformado. De que forma? Que é a melhor oportunidade e possibilidade do que a reencarnação, onde a gente tem um novo recomeço, não é diferente com eles. Chegarão, então, os espíritos que habitavam esses povos degenerados, que traziam em si o germe da violência, da arrogância, chegarão, como todos os demais, à perfeição. Porque a semente da perfeição está em todos. Vejamos aí essa cena triste. A civilização cria os seus males. Temos aí a cena Cracolândia em São Paulo, onde impera o quê? Todo tipo de vício, decadência moral, econômica, de sentimentos, psicológica, vão tudo desaparecer. Quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a nossa inteligência. Veja bem, uma situação como essa, isso é uma foto. O Brasil inteiro está cheio desses exemplos. O mundo inteiro está cheio desses exemplos. Mas, em contrapartida, a ciência avançando cada vez mais. E a situação de decadência, decrepitude, de doença difícil, vai desaparecer. E aí será formada uma civilização completa quando desaparecer. Então, na sua cabeça, vamos pensar aqui, o que seria, então, uma civilização completa? Que tipo de povo vai habitar essa civilização? Quais são as características? Uma civilização completa, ela é reconhecida pelo desenvolvimento moral. Isso nos chama atenção. Não é tecnologia, é o desenvolvimento moral. Quando houver desaparecido todos os males que desonram essa civilização. Quando todos viverem como irmãos. Opa, a gente já sabe sobre isso. Jesus veio nos trazer isso pessoalmente, dizendo que 2 mandamentos são importantíssimos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a nós mesmos. E nos ensinou, exemplificou, nos mostrando o que é ser irmão. Amar o inimigo, perdoar, honrar pai e mãe, fazer do bem, operoso, trazer a esperança e a coragem. Bom. E dentro da civilização completa tem um povo que habita. Então, certamente esse povo é muito civilizado. Quais são as características desse povo? Certamente, muito menos egoísmo, cobiça, nem pensar, orgulho foi-se embora, os hábitos serão menos materiais e mais intelectuais e morais, não estarão presos, esse povo não estará preso às sensações da matéria. Haverá muito mais bondade, mais boa-fé, benevolência, generosidade, empatia, respeito, honestidade,
perdão às leis aplicadas sem privilégio deste ou daquele, mas de forma focada que os fortes defenderão os mais fracos e os fracos se sentirão mais fortes e sabedores, confiantes que serão defendidos. O amparo sempre vai encontrar fortaleza no mais forte. Não vai faltar o necessário a ninguém. Olha que incrível essa parte, essas características. A vida, as crenças, as opiniões serão todas respeitadas. A felicidade terrestre é essa. Na questão da visão material, é a posse do necessário. E na questão moral, o aspecto moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. E é muito bom ter esse tipo, essas sensações, esses benefícios. Com tudo isso acontecendo, a humanidade não tem outro caminho a não ser progredir. E progride por meio de indivíduos que melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Olha aí, interessante. A humanidade progride por meio de indivíduos que se melhoram pouco a pouco, se esclarecem, e eles tomam a dianteira, arrastando os demais. Não é isso? Arrastando os demais. Então, fazem com essa atitude deles, pelas ideias, pelos comportamentos, pelas criações, pelas organizações que fazem a humanidade avançar muitos séculos. Muitos séculos. Atitudes de alguns indivíduos fazem a humanidade avançar muitos séculos. Mas sabemos que essa marcha é lenta. E aí, nesse avanço, finalmente teremos uma Terra regenerada, esse nosso planeta maravilhoso. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível de sentimento ao bem, a Terra estará finalmente regenerada. Entramos na fase da regeneração, mas ela já está regenerada? O Brasil foi chamado para ser a pátria do Evangelho. A árvore do Evangelho está aqui plantada, mas já está plenamente florida? Está em florescimento. Então, a terra regenerada será a habitação dos bons espíritos. Quem quer morar nela? Quem quer habitar? Todos aqui viverão fraternalmente. Os maus, que não terão condições vibratórias de morar e habitar aqui, eles vão habitar outros estiverem prontos, dignos, refinados, vamos chamar assim, desodorizados para habitar essa terra regenerada. Jesus falou lá no monte, bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, essa terra regenerada. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, criação dele. A paz, então, habita em nós, é para habitar, e nossas ações sejam ações de paz, de paciência, de frutificação. Não é ficar parado esperando o tempo passar, não. É uma paz operosa, que opera. As leis humanas também não são diferentes. Poderiam não existir se todos compreendessem as leis naturais, que a natureza está aí para nos mostrar as leis divinas, mas a gente não compreende ainda, nós somos ainda um pouco obtusos por causa do orgulho, do egoísmo, da vaidade, querer só para nós. Então, a sociedade, então, cria suas próprias exigências. E é importantíssimo que as leis humanas regulem essas exigências, os comportamentos e a relação entre as pessoas e as coisas. Para isso, são necessárias leis especiais. Mas, assim como o povo evolui, as necessidades evoluem, a legislação humana também evolui à proporção que os homens vão compreendendo melhor o senso de justiça, a abrangência, e aí as leis vão sendo modificadas. E temos de mais recente, gente, são leis de proteção à infância, à criança, à juventude, aos idosos, aos deficientes, às mulheres. As leis que protegem também os povos que vêm aqui por asilo político, por exemplo, vai compreendendo a justiça, o senso de moralidade, então a legislação vai avançando também. A legislação muda conforme o progresso do homem, mas a lei natural, a lei divina da natureza, ela é imutável e a mesma para todos, é progressiva. Quanto mais nos aproximamos da divindade, mais as leis humanas estarão mais estáveis. E de tudo isso que a gente falou, dessa força do progresso, dessa semente que está em nós, que é uma força viva, pulsante, não tem como fugir dela, não quero melhorar, não quero progredir, sinto muito, vai chegar um tempo
pela força desse movimento que ele é contínuo, nós seremos arrastados. E o Espiritismo tem também como contribuir para o progresso. Ele nos mostra, destrói o materialismo, nos faz refletir sobre a decadência, diz que há muito mais além. A nossa vida é a futura, cuidando do momento presente, vislumbrando o futuro. E assim só consegue viver nesse futuro se a gente plantar e melhorar agora, fazendo bem a todos, ao próximo. O Espiritismo nos revela essa vida espiritual, essa vida além da vida, nos ensina a solidariedade, e a gente pratica. Vai chegar um ponto que todos vão praticar. Hoje, nessa questão da pandemia, há um movimento mundial de solidariedade aqui no Distrito Federal. Quantas pessoas se unindo para montar cestas básicas, entregar, e confecção de máscaras, e fazer compras para outros, e levar um objeto que necessite. Nossa! E por causa disso, fica uma pergunta que Kardec fez. Já a gente encerrando. Diante de tudo isso, dessa revelação do mundo, da vida futura, que o Espiritismo vem trazer para nós, traduzir para nós os ensinos de Jesus, vai se tornar ele uma religião geral? Vamos pensar? Com os fundamentos que a gente já conhece, o princípio da reencarnação, vai se tornar uma religião geral? Os Espíritos disseram isso para nós é muito consolador, muito consolador. Os princípios e leis contidos no Espiritismo, os princípios e as leis, se tornarão crença geral, porque estão aonde? Na natureza. Ocuparão lugar entre os conhecimentos humanos. Então não está se falando de religião, está falando de princípios e leis naturais. Marcarão uma nova era na história da humanidade. Mas o Espiritismo não se tornará uma única religião. Mas seus princípios e leis, sim, será uma crença geral. Então a gente conclui. O germe do progresso está em nós. Devemos florescer onde nós nos encontramos, seja aqui, Taguatinga, na cidade que a gente habita, no plano piloto, no Brasil, no mundo material, seja no plano espiritual. Vamos florescer, porque a lei do progresso ela é pulsante e é divina e está em nós.